Boa tarde, família do canal Ágape, tudo bom? Carlos Lucas aqui com mais um vídeo. Dessa vez eu gostaria de falar qual é o problema do povo brasileiro. Pessoal, não me leve a mal, eu amo o povo brasileiro. Eu amo essa bendita nação. Foi aqui que eu nasci, eu amo o meu povo. Mas assim como servos de Deus, nós não podemos ficar calados diante de certas situações. Bem, eu particularmente, quando converso com alguém, eu não vi até hoje uma única pessoa, um único brasileiro, pelo menos eu não vi, que não conhecesse a Cristo. Realmente todos os conhecem, mas quem de fato o teme e o segue. Porque a Bíblia diz que em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Assim como falei, o sentido dicionarizado da palavra temor é um profundo sentimento de obediência e respeito. Nós devemos obedecer e respeitar ao Senhor. Muitas vezes devemos obedecer primeiro antes de compreendermos a vontade dele. Assim como Deus tinha dito para Abraão: Abraão, sai da tua parentela e que eu vou fazer de ti uma grande nação e vai para outro lugar. Abraão não precisava entender, ele só precisava seguir a ordem de Deus, que Deus o resto faria. Será que Deus não é grande o suficiente para que, se ele dá uma ordem, mesmo que a gente não entenda, a gente obedeça de pronto, na verdade? Olha, em Lucas 9:23 diz o seguinte: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essas são palavras de Jesus. Quando nós queremos servi-lo, nós devemos tomar nossa cruz e fazermos assim como ele fez. Porque muitas pessoas dizem: na igreja está faltando amor, assim como Cristo amava. Muitos dizem: eu gostaria de seguir os passos de Cristo, amar a todos, tal. Mas Caio, você deveria seguir mais os passos de Cristo, amar a todos, sem preconceito, independentemente. Deus ama a todos, com toda certeza. Mas nem tudo é correto. Existe o pecado ainda assim. Então aqui está mostrando que Deus quer que a gente vá para Ele do jeito que estamos agora. Você não precisa... porque na verdade nós não merecemos o amor de Deus. Então você não precisa... eu vou me preparar um mês para voltar para Cristo. Não, volta para Cristo agora. Este é o momento. Porque essa frase de Billy Graham é muito boa. Salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Muitos querem realmente ser salvos. Salvos pela graça de Deus, salvos pelo sacrifício de Jesus. Mas quantos querem pagar o preço do discipulado? Quantos querem pregar o evangelho assim como foi pregado uma vez para eles? Porque eu olho e penso: poxa, foi pregado o evangelho para mim um dia. Se eu não estiver passando isso para frente, o que vai dar? Eu vou estar sendo só um hipócrita, realmente. Eu vou estar guardando para mim a mensagem mais bonita que existe, que é a mensagem do evangelho. E isso realmente não existe. Então, com toda essa reviravolta, o que eu quero dizer? Quero dizer que a graça do Senhor Deus nos basta. Quero dizer que nós somos pequenos. Diante dessa situação, diante das vacinas, do coronavírus e todas as coisas que estão acontecendo, quem tem poder sobre a morte? Quem tem poder sobre a vida? Quem tem poder sobre a doença? Muitos perderam seus entes queridos, inclusive eu. E muitos têm histórias para contar da pandemia. Mas sozinhos o que nós alcançamos? Sem Deus o que nós alcançamos? E tudo que nós temos é por causa da misericórdia de Deus. De Deus vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Você sozinho não pode nada. Eu digo isso não para menosprezar, porque eu sozinho não posso nada também. Eu digo isso primeiro, porque a Bíblia diz, Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus quer fazer uma obra maravilhosa em nossa vida, mas Ele, como eu posso dizer, Ele não vai pegar, nos puxar pelo braço e dizer: faça isso. A gente não tem que esperar que Deus nos pegue igual esses cavalos, coloque o cabresto em nossa boca e force a obediência em nós. Ele quer que nós temamos a Ele, nós tenhamos respeito e obediência. Uma obediência legítima. Do que adianta eu estar aqui no meu quarto orando, jejuando, sair do meu quarto mentir, sair do meu quarto praticar qualquer pecado? Isso não só para mim, mas para todos os que estão assistindo. Ele quer primeiro uma obediência de nós, claro, oração, jejuns, espalhar o evangelho é maravilhoso. Mas Deus quer que nós tenhamos um relacionamento saudável com Ele, um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de Deus sendo nosso amigo, mas claro que nosso Senhor, porque Ele é Deus. Ele diz que nós somos gerados em pecado, isso está no livro de Salmos.
Mas eu estava vendo a parábola do filho pródigo, aquele filho que ele pediu a herança mais cedo ao pai, saiu de casa, gastou toda a sua fortuna e por fim teve uma grande fome naquela terra. Ele acabou passando necessidade, ele ficou sendo designado para cuidar dos porcos e a fome que ele tinha era tão grande, o desejo de sobreviver dele naquele meio horrível, que ele queria comer a comida que os porcos comiam e nem isso ele podia. Nem isso ele chegou a poder. E ele olhou assim, essa é uma parábola de Jesus. Ele olhou e pensou: poxa, lá na casa de meu pai, todos os servos são tratados bem melhor do que eu estou sendo tratado agora. Vou voltar para lá para eu ser um servo, não era nem para ser mais filho. E lá estava o pai esperando de braços abertos. Daí é uma parábola que mostra que Deus nos espera de braços abertos. Mas o que eu queria mostrar com essa parábola, Lucas 15, 21. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Enquanto não quebrarmos o nosso orgulho, enquanto não deixarmos de lado a nossa carne e o que achamos que temos de bom, não conseguiremos ter um relacionamento sincero com Deus. Quando não aprendemos que Deus nos dá o nosso pão de cada dia, não conseguiremos chegar verdadeiramente a Ele. Porque de Deus vem tudo. Assim como eu falei, a graça dele nos basta. Ele é maravilhoso, é onipotente, é onipresente, é onisciente. Gostaria de falar também que Salmos 31, 7 diz: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Sabe o que nós passamos. Deus, como eu falei, Ele é tão poderoso que mesmo nos piores momentos, mesmo quando estamos afastados dele, Ele não tira os olhos de nós. Muitas vezes, é claro, Ele deixa de nos responder, Ele nos deixa naquela situação para que possamos aprender. Mas pode ter certeza que Deus sabe tudo que está passando por você. E pode muitas vezes não responder, estar um pouco em silêncio, mas Deus sabe de tudo. Ele não perde o controle. Tudo tem que passar por Ele, qualquer situação que acontece. Ele tem que aprovar, mas o mundo que é injusto. Deus não é injusto. Deus já reservou um dia em que fará a sua justiça. Mas o que eu quero dizer é: Deus nos conhece realmente, conhece quando estamos em angústia. Mas assim como o filho pródigo estava na lama, eu vi o pregador falando isso no YouTube, eu achei maravilhoso. Quando ele estava lá no pecado, na lama, no chiqueiro, na situação que infelizmente muitas pessoas se encontram hoje. O que nós devemos falar para uma pessoa dessa? Que nós, servos de Deus, devemos falar? Devemos chegar e dizer: meu filho, Jesus te ama, alegre-se, tudo bem, coisa perfeita, Jesus nos ama, mas nós temos que sair dessa situação pecaminosa. Jesus já morreu por nós, o que você quer mais? O que eu quero mais? Deus já entregou o seu Filho unigênito em nosso lugar. Claro, a Bíblia diz para tirarmos as traves dos nossos olhos antes de falarmos com os nossos irmãos. A Bíblia também diz: não julgue para não ser julgado. Mas a questão é que a Bíblia é clara que algumas coisas são pecados: mentira, adultério, fornicação, homem se deitando contra homem, mulher se deitando contra mulher, como se fosse algo natural. Não é, meus irmãos. Não é. Então, quando virmos alguém em situação de pecado, podemos olhar e dizer: olha, avalie a si mesmo primeiro. Mas podemos chegar e dizer: Jesus te ama, mas você tem que sair dessa vida do pecado. Deus não quer isso para você. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Deus quer chegar até você, Ele quer ser seu amigo, quer ser íntimo de você, quer ser o Senhor da sua vida. Mas enquanto você não sair da sua vida pecaminosa, como é que Ele vai chegar perto? Porque Jesus já morreu na cruz do seu lugar. Eu não sou melhor que você, de forma alguma. Porque é assim como Jesus morreu por mim, morreu por você. Mas eu quero dizer: não peque mais. Se arrependa hoje, volte para Cristo hoje. Amém? Então, pessoal, repensemos nas coisas, que oremos para que não tenha carnaval, por exemplo, que o povo, a nação brasileira, tenha um coração quebrantado, contrito em relação ao nosso Deus, para que possamos cada vez mais alcançar almas. Você que é cristão, pense como está sendo sua vida. Nós que somos cristãos não devemos ter que evangelizar para os cristãos, pessoal.
Não devemos, porque eles já foram evangelizados, nós devemos com toda certeza falar de Cristo para os outros, pregar assim como eu estou fazendo, falar da palavra, da bondade, do amor de Deus, mas nós não deveríamos ter que pegar alguém que já é cristão e reensiná-lo coisas que ele já sabe. Eu falo isso de mim mesmo também, porque às vezes eu também erro, mas o que eu quero dizer, então, que possamos nos arrepender verdadeiramente para o Senhor, viver para Cristo, temê-lo, obviamente, com profundo sentimento de respeito e obediência. Que Deus os abençoe. Assim como falei, procurarei colocar mais vídeos aqui, mas eu me alegro em Cristo por estar tendo esta oportunidade e por estar falando sempre com vocês. Forte abraço, Deus os abençoe, e ficarei feliz em responder seus comentários. Se quiser falar comigo pelo WhatsApp, no Instagram, eu tenho mexido muito ultimamente, ok? Muito obrigado, pessoal. Valeu!